Olá, boa tarde. Quinta-feira, hoje dia 13. Dia 13, quinta, não é sexta, mas a bruxa tá solta hoje aqui, né? Entra, vai, sai, aparece. Mas agora estamos sérios aqui para começar o Jornal da Tarde, que é uma produção do jornal O Estado MS, que você nos acompanha aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre às 1h30 da tarde, pelo nosso portal estadoonline.com.br ou pela nossa página no Facebook, @jornal O Estado MS. Vamos conferir os destaques na nossa edição de hoje. O governador Reinaldo Azambuja apresenta pautas para o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com o objetivo de reforçar a segurança nas fronteiras de Mato Grosso do Sul. Pesquisa da Federação de Agricultura e Pecuária consolida Mato Grosso do Sul como um dos principais produtores agropecuários do país. Olha que coisa boa. Polícia Federal deflagra a quinta fase da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes e desvios relacionados a registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Começa a ser pago nesta quinta-feira o abono salarial PIS do calendário 2018-2019 para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em dezembro. Estas e outras notícias você acompanha agora aqui no Jornal da Tarde, que está no ar. Agora eu estava olhando aqui no retorno do vídeo do monitor ali, que eu vi como é que eu estava de barba, ainda não tinha visto ainda. Isso aqui não é preguiça não, viu, gente? Isso aqui eu estou aderindo agora à nova moda da barba para ver como é que fica, né? E como ela é muito branca, quem sabe eu consigo arrumar uns bicos de Papai Noel aí, né, para o final do ano. Bom, brincadeiras à parte, vamos começar o nosso jornal aqui, sempre muito animado, né? Então vamos lá, olha só, durante o Fórum de Governadores realizado em Brasília, o governador Reinaldo Azambuja entregou ao futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, um ofício que pede a liberação de recursos para investir no sistema penitenciário, também no aumento do efetivo de policiais estaduais e federais, além de policiamento preventivo na faixa de fronteira. Durante o encontro, o governador apresentou também uma proposta de pagamento de gratificação para os policiais que atuam na fronteira, contendo ainda regime especial de trabalho, com pagamento de horas extras, né? Convocação de policiais aposentados com gratificação de 30% e capacitação do efetivo na área da inteligência. O governador também sugeriu que os recursos do Sistema Único de Segurança Pública sejam para o pagamento de diárias, horas extras, indenizações e convocações, além das manutenções e abastecimento de viaturas, embarcações e aeronaves utilizadas na região de fronteira. Agora resta saber o que o novo ministro, Sérgio Moro, que assume a partir de janeiro, vai realmente atender, né, desses pedidos do governador Reinaldo Azambuja. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a quinta fase da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes e desvios em registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. O ministro substituto Ricardo Santos Silva Leite foi suspenso do cargo e impedido de entrar no Ministério. O objetivo da nova etapa, de acordo com a Polícia Federal, é aprofundar investigações em autorizações irregulares de restituição de imposto sindical. O dinheiro, segundo investigadores, foi desviado da conta especial Emprego e Salário, onde são depositadas restituições de imposto. Policiais federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, e eles ocorreram em Brasília, Goiânia, Anápolis, em Goiás, e Londrina, no Paraná. Um traficante de armas e munições, foragido do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, foi preso no Rio de Janeiro durante buscas da Polícia Federal. Os agentes cumpriram mandado de busca e prisão contra o homem, condenado a mais de 14 anos por organização criminosa e lavagem de dinheiro. O suspeito estava foragido desde maio deste ano, quando fugiu da penitenciária. O homem ainda, conforme a investigação da polícia, estaria na capital carioca usando documentos falsos e sendo apoiado por membros de uma organização criminosa. Com o suspeito,
A equipe encontrou dinheiro, drogas sintéticas como êxtase, em forma de balinhas, além de joias, celulares importados e veículos em nome de terceiros. Ele foi encaminhado à Superintendência do Rio de Janeiro, de polícia, e indicado em flagrante por tráfico de drogas. Começa a ser pago nesta quinta-feira o abono salarial PIS do calendário 2018-2019, ano base de 2017, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em dezembro. No caso do PIS-PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, o pagamento começa para quem tem final da inscrição de número 4. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. De acordo com o calendário, os nascidos nos meses de julho a dezembro receberão o PIS ainda este ano. Já quem nasceu entre janeiro e junho receberá o PIS no primeiro trimestre de 2019. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até o dia 28 de junho de 2019, que é o prazo final para o recebimento. A estimativa do Ministério do Trabalho é que, ao todo, serão pagos 18 bilhões para 23 milhões e meio, mais ou menos, de trabalhadores. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada ou exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano de 2017. Vamos aos crimes agora. Um idoso de 65 anos morreu atingido por um raio. Crime não, desculpa, mas vamos aos acidentes e as mortes, Um idoso de 65 anos morreu atingido por um raio na tarde de ontem em Rio Brilhante, a 150 quilômetros de Campo Grande. No momento da descarga elétrica, Rubens Cândido Ferreira e mais um outro homem estavam na carroceria de uma caminhonete em uma estrada vicinal que dá acesso a um assentamento. Chovia muito no momento do raio. Rubens foi levado para o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu. Já em Amambai, no mesmo dia, um pouco depois, Bruna Rolim dos Santos, de 15 anos, também morreu após ser atingida por um raio. O caso ocorreu numa fazenda da região. Bruna estava na varanda da casa da fazenda quando ela e o marido foram atingidos. O casal foi socorrido e levado ao hospital regional em Amambai. O marido, Paulo Medina, de 20 anos, não se feriu, mas a jovem, infelizmente, não resistiu à descarga elétrica e também morreu antes de dar entrada na unidade. Que coisa, né, gente? A gente parece que às vezes não dá muita importância para raio, não, mas isso acontece. E saibam vocês que Mato Grosso do Sul é um dos estados com a maior incidência de raios do país. Então é bom a gente ficar atento a esse tipo de coisa, porque realmente aqui é uma região, o nosso estado é uma região muito plana, sem muitos altos e baixos, e isso facilita muito a incidência de raios. Então, época de chuva, é bom tomar cuidado, gente. Agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil estão nas ruas do Rio de Janeiro nesta quarta-feira para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão relacionados às mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Os agentes estão em 15 endereços espalhados pela cidade e fora do estado. Os mandados fazem parte de um inquérito à parte, mas de acordo com o delegado Giniton Lages, que está à frente das investigações, todos têm ligações com os assassinatos. As mortes completam 9 meses agora, amanhã, nesta sexta-feira, dia 14, mas ainda sem uma solução do caso. Após pedido de prisão contra João de Deus, o médium não deve comparecer nesta quinta-feira à casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, cidade goiana, no entorno do Distrito Federal. A informação é de um dos administradores do templo. João de Deus nega as acusações de que abusou sexualmente de crianças e mulheres durante atendimentos. O Ministério Público Estadual de Goiás protocolou no final da tarde de quarta-feira o pedido de prisão preventiva de João de Deus após a força-tarefa criada pelo órgão receber mais de 250 denúncias de supostas vítimas do médium. O advogado dele, Alberto Toron, diz que ainda não foi comunicado oficialmente sobre o pedido e que o seu cliente segue à disposição da Justiça para esclarecimentos. Vai ser apreciado em regime de urgência na Câmara de Vereadores de Campo Grande o projeto de lei complementar que isenta as empresas do transporte coletivo urbano da cidade
da cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Desde novembro de 2013, 5 anos atrás, estas empresas do transporte coletivo da capital vêm obtendo a isenção do pagamento do imposto, que tem a alíquota de 5%. Na época, durante a gestão do então prefeito Alcides Bernal, o benefício foi instituído para que a tarifa tivesse uma redução de 5 centavos, caindo de R$ 2,75 para R$ 2,50. Nos últimos anos, a isenção vem sendo renovada constantemente, com o compromisso de que o desconto seja integralmente repassado ao preço da tarifa, devendo ser comprovado por planilha autorizada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos delegados. Apresentado pelo município, o projeto agora deve ser levado a uma nova apreciação da Câmara ainda nesta quinta-feira ou em uma próxima sessão ordinária. Vai demorar para discutir, né? Agora o salário dos vereadores foi discutido rapidinho, né? Questões que são importantes para a população, como isso aí, por exemplo, que interfere na tarifa. Ah, deixa passar, depois a gente discute, deixa para o ano que vem, né? Em 2018, Mato Grosso do Sul se consolidou como um dos principais produtores agropecuários do país e também de exportação de commodities e produtos industrializados do setor. O levantamento da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado mostra que estamos no ranking top 10 da produção e exportação de 6 dos principais produtos agropecuários do país. O presidente do Sistema FamaSul, Maurício Saito, comenta que o volume diário de produção de soja no estado este ano chegou, por exemplo, a 26,6 mil toneladas. O do milho a 18 mil toneladas e a da cana-de-açúcar 130 mil toneladas. Já a de carne bovina atingiu mais ou menos 2.300 toneladas diárias, a carne suína 491 toneladas, aves 1.100 toneladas e o leite 528 mil litros. A consolidação do Estado como um dos grandes produtores do agronegócio do país, conforme Saito, deve-se principalmente a um conjunto de fatores, como os investimentos dos produtores em tecnologia, por exemplo, e inovação, possibilitando aí uma produção cada vez mais tecnificada, digamos assim. Ele também ressalta a importância do trabalho das instituições de pesquisa, como as fundações, as Embrapas, e também ao trabalho de entidades representativas do setor, que têm contribuído para auxiliar os produtores a desenvolverem a sua atividade, do campo até a comercialização. No ano em que Mato Grosso do Sul se consolida como um dos principais produtores agropecuários do país, como nós dissemos agora há pouco, e também de exportação de commodities e produtos industrializados desse setor, é imprescindível para o produtor rural, para as empresas rurais que visam ampliar os seus negócios, que eles tenham assistência jurídica por meio de um advogado especializado. E nessa questão, esse profissional pode fornecer consultoria em relações ao trabalho, em questões de trabalho, gestão familiar, o ciclo econômico das propriedades das empresas, linha de produção viva, adversidades climáticas e biológicas, impacto ambiental e uma série de outras questões que são relevantes, que levam em consideração aí e mexem com o fator de produção, entre outras questões. Para explicar um pouco melhor a importância desse profissional, nós convidamos para bater um papo aqui hoje o advogado Regis Carvalho, que é especialista em direito do setor agropecuário. Boa tarde, doutor Regis. Boa tarde. Está crescendo muito. Bom, automaticamente o setor agropecuário cresce, se desenvolve. E eu acho que o direito, voltado, o setor do direito voltado a esse setor, também tende-se a desenvolver. Tem crescido realmente a atuação nessa área? Hoje o agronegócio ele representa 1/4 do nosso PIB nacional, Então é um fator de extrema importância, tanto a questão da especialização desse agronegócio, em relação a insumo agrícola, implemento, etc., mas também a qualificação daquele profissional que presta assistência ao produtor, Então, o agronegócio tem realmente crescido e ganhado um grande espaço também no setor do direito, Uhum. Eu tenho, por exemplo, uma família que tem fazendas no interior e durante muito tempo no interior de São Paulo, e durante muito tempo eles sofreram muito com ações trabalhistas, exatamente por não dominarem algumas questões, por acharem até que estão lá, de uma certa forma, entre aspas, no meio do mato, e não precisam se preocupar com as mesmas questões. Obviamente, eu acho que as regras que valem para os trabalhadores da cidade valem também para os trabalhadores do campo. Mas há diferenças, por acaso, na forma de se lidar, de se tratar com essa legislação, tanto para trabalhadores do campo
em relação aos trabalhadores da cidade? Sim, a atividade do trabalhador no campo, justamente por ser uma atividade já especializada, né, ela tem toda uma especificidade própria daquela atividade, né? Então, por exemplo, o trabalhador no campo já tem que acordar mais cedo, normalmente, as atividades já iniciam mais cedo, né? Então, a hora de trabalho também é reduzida em relação ao trabalhador urbano, né? Hoje em dia, já com essa evolução, essa mecanização, né, principalmente da área da agricultura, a gente tem visto uma queda, na verdade, na questão trabalhista, né, na questão do emprego, da empregabilidade, que hoje cada vez mais a linha de produção ela vem se automatizando, né, mas efetivamente em tempos não muito distantes, realmente se tinha muito disso, né, muitas relações de emprego, onde se estendia muitas vezes a jornada, né, daquele profissional, isso ensejava, então, as reclamações trabalhistas, né, pedindo hora extra, enfim, insalubridade, acidentes de trabalho, então, em tudo na linha de produção, tende a haver, sim, uma especialidade, né, uma especificidade. Esses são os maiores problemas do campo hoje, doutor, na área do direito do agronegócio, ou existem outros problemas mais sérios, por exemplo? Que tipo de caso o senhor costuma geralmente pegar? Eu costumo dizer o seguinte, o principal para o produtor rural é a compatibilização entre a atividade dele e principalmente as questões ambientais. As questões ambientais ainda são uma pedra no sapato do produtor rural. Porque, veja bem, ele tem que se adequar a todas as intempéries climáticas, né, sob pena de uma frustração de safra, enfim, né? Isso vai gerar impacto também na questão do financiamento agrícola, porque se ele frustrar uma safra, ele deixa de pagar aquele financiamento agrícola, ou no mínimo tem uma dificuldade em relação àquilo. E ele tem que exercer a sua atividade dentro de um parâmetro ambiental socialmente correto, né? Então, acho que esses são, assim, talvez os maiores empecilhos assim, para a expansão do mercado agrícola, né? E os produtores rurais, principalmente aqueles que estão atravessando uma fase de crescimento, que saíram da pequena propriedade, se transformaram hoje em empresas rurais, eles estão com a cabeça aberta, por exemplo, para poder lidar com essas questões do direito hoje, poder enfrentar essas situações? Eu penso que principalmente a questão sucessória hoje, ela vem assim, paulatinamente ela vem se ampliando, né? Então, como você bem colocou, aquelas famílias, aquela empresa familiar, né, que era constituída sob forma de família, né, então só a família que gerenciava, ela tende a se profissionalizar, né, então isso vem já criando uma expectativa também para o setor do direito, né, no sentido de quê? De que criar mecanismos de sucessão, por exemplo, empresarial, criar uma empresa que realmente possa administrar todo aquele conteúdo negocial, né? E que possa, então, eventualmente, na falta de vamos dizer assim, de um patriarca ali da família, daquele que iniciou todo aquele trabalho, né? Que ela possa ter uma sucessão mais tranquila, eventualmente na falta daquele ente querido que acabou falecendo e deixando, então, a família, né, sem qualquer tipo de segurança em relação à continuidade do negócio. Do ponto de vista jurídico, assim, vale a pena aquela empresa familiar continuar como familiar ou ela se transformar realmente numa empresa para poder gerir e gerenciar mais facilmente as questões ligadas à propriedade? A transformação daquela atividade de pessoa física para pessoa jurídica, ela tem assim inúmeras vantagens, tanto do ponto de vista fiscal, tributário, né, quanto do ponto de vista até da responsabilidade, né, responsabilidade civil em relação àquela atividade. Então, o que sempre se aconselha é justamente essa profissionalização, ou seja, aquela empresa que era uma empresa familiar, né, gerada ou gerida, melhor dizendo, sob forma de uma atividade familiar, pessoa física, né, ela ser transformada numa empresa realmente agrícola, uma empresa agroindustrial, conforme a atividade, né, para que possa, isso, então, certamente refletir na própria expansão do seu negócio. E como é que tem sido a expansão dos profissionais que estão se especializando cada vez mais nessa área? Infelizmente, a gente tem que buscar muita coisa ainda fora, né? A gente está muito carente dessa especialidade aqui, principalmente no Mato Grosso do Sul. Somente para te dar um exemplo, eu há 2 meses atrás, eu sou professor também, e eu fui proferir uma aula num curso de pós-graduação em agronegócio no estado do Tocantins. E para minha surpresa, eu fiz uma apresentação inicial com os alunos que estavam ali, e eu observei que tinham alunos lá no Tocantins, que eram do Pará, da Bahia, que estavam viajando muitas vezes 700 e poucos quilômetros, 500 e poucos quilômetros, buscando então essa especialidade. Então veja que o setor é realmente carente, né? Num estado que tem já uma aptidão voltada para o setor agrícola, ela tinha uma pós-graduação presencial.
né? Em Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, também nós temos uma só hoje funcionando aqui, em convênio com uma instituição de fora. Então, realmente está faltando um pouco disso, a gente tem que buscar fora do Estado essa profissionalização. Quer dizer, ainda é difícil conseguir essa especialização nessa área do direito, porque não está dentro do curso normal, né? No curso regular quem quiser poder atender essa área tem que se especializar, buscar a especialização. Porque é uma legislação bastante diferente da nossa, né? Na verdade, a gente tem que... A própria Constituição Federal, quando ela foi criada, ela já atenta a essa especialidade da área, ela dispõe lá no artigo, salvo engano, 226, inclusive da necessidade de uma criação de várias agrárias especializadas. E hoje, se você faz eu fiz um levantamento recente, dos 27 estados da federação, nós temos 11 só com várias agrárias especializadas, ou seja, voltadas realmente para aquelas situações típicas do agronegócio, né? Então, vejo que até mesmo no âmbito do Poder Judiciário ainda existe uma deficiência muito grande nesse setor, né? De 27 estados, apenas 11 dispõem hoje, então, de várias especializadas. E quantos profissionais nós teríamos hoje atuando no estado especializado? Isso dá para a gente de Mato Grosso do Sul? É. Pouquíssimo. Acho que não daria para mensurar. Eu acredito que um número máximo aí de 10 a 15 profissionais com uma ênfase um pouco maior. Então é uma área muito boa a ser explorada para os profissionais, sem dúvida, né, da área do direito. Sem dúvida. Tá, e fica uma boa dica para você que está, de repente, se formando aí agora, buscar uma especialização nessa área do agronegócio, porque realmente é um setor que está crescendo bastante. Bom, eu conversei com o Dr. Regis Carvalho, especialista aqui em direito do agronegócio, né, direitos do setor agropecuário, que pôde esclarecer para a gente a importância exatamente de ter um profissional, né, da área do direito voltado exclusivamente para esse setor, que principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, como nós dissemos, está em franco crescimento, quer dizer, sempre foi muito forte. Obviamente, quando o setor cresce demais, é necessário você ter, né, um gerenciamento mais adequado dele. Doutor Regis, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado. O Jornal da Tarde volta amanhã, 1h30 da tarde. Sempre lembrando a você que nós estamos no nosso portal, o estadoonline.com.br, ou pela nossa página no Facebook, @jornal O Estado MS. Um forte abraço e até amanhã.